Muito me chamou a atenção a popularidade que os pastores estão tomando para si. Estão muito popular. Estão de uma maneira que eu posso afirmar, perante a luz da Bíblia, a palavra de Deus, que eles estão tomando a glória para si e não estão dando devidamente a glória ao Criador dos céus e da terra. Homens que querem ser superstar se mostram super-homens, homens capazes de querer mudar a mente do povo em relação à adoração ao Deus vivo. Hoje me refiro ao pastor José Wellington, aonde foi feito uma imagem de escultura de si próprio, homem que outrora, em outros tempos, era duro em relação a esta linhagem de pensamento. Ele não queria nem saber, queridos, os irmãos não poderiam ter nenhuma televisão dentro de casa, pois passava logo no crivo do nosso pastor. E o interessante é que hoje está muita gente adorando ao nosso pastor. Ah, você pode dizer, mas irmão, isso é duro que você está falando? Olha, querido, quando Moisés levanta aquela serpente no deserto, é porque o povo de Deus estava morrendo. E sabe por quê? Por causa de pecado. E muitos pecados. Eles saíram do Egito e trouxeram toda a adoração que estava no coração deles lá no Egito, trouxeram para adorar a Deus. E no caminho, no deserto, está pensando que eles queriam o quê? Adorar a Deus? Não, não queria. E olha que eles tinham visto Deus fazer milagres terríveis. Aquelas 10 pragas que Deus ali efetuou no Egito, não foi suficiente para eles guardarem no seu coração o desejo de adorar o Deus vivo. Não foi. Quando Moisés sobe ao monte para orar, e ali se demora, o povo procura Arão para fazer um bezerro de bronze. É porque eles queriam um Deus para ir adiante deles. Entendeu? Eles não acreditavam que o Criador dos céus e da terra estava na frente deles, mas de maneira nenhuma. E o demais, fizeram festa, dançaram, porque estava ainda no coração deles a raiz que trouxeram do Egito. E sabe o que foi que o nosso Deus fez? Levanta Josué e extermina do meio do seu povo todo aquele que adoraram o bezerro de ouro. E está pensando que ficou barato para Arão? De maneira nenhuma. Chega lá na frente, Arão perde o seu sacerdócio. Até a roupa foi tirada, morreu nu no monte, nu, sem glória nenhuma. E você acha que Deus está vendo essas investidas contra a sua glória e vai ficar parado? Pastores, preste atenção. O que me chama a atenção, quando a rainha Vasti se negou a entrar na presença do rei, o rei não permitiu que ela fosse mais rainha. Não. Porque os príncipes que estavam lhe dando conselho disse: olha, se as outras mulheres vê o que Vasti fez com um senhor, meu rei, não vai respeitar mais os seus esposos de maneira nenhuma. Sabe o que é isso? Um líder, ele é o espelho. Imagine se um pastor presidente fez a sua imagem de escultura.
não vai demorar muito para os pastores que são liderados por eles e por outros também fazer as suas imagens e colocarem na igreja. Quando Ezequiel estava conversando com o sacerdote, veio uma poderosa mão do céu e o levou a Jerusalém. Sabe para quê? Para ver as esculturas que estava pintada na parede, as imagens. Sabe por quê? Os sacerdotes estavam adorando deuses estranhos e as suas próprias imagens. Como é que agora se levanta o pastor presidente, faz a sua imagem e acha que está tudo certo? Mas de maneira nenhuma, não está certo não. Eu não vou aceitar isso de maneira nenhuma. Não importa quem é pastor presidente ou que seja qualquer outro tipo de líder, não vou aceitar, não acredito nisso. Porque a luz da palavra, a Bíblia Sagrada, nos dá sustentação para que eu siga a linhagem de Deus e não de homens nefastos que estão agora fazendo sua própria vontade e o seu próprio desejo. Aí você pode dizer, mas não vão adorar não. É só uma imagenzinha colocada ali em uma sala e não vai ter adoração a ele não. A serpente, quando foi levantada no deserto, querido, era só para cura. Era só para cura. Era só para cura. A serpente não foi levantada para ser adorada, não. Foi para cura. Mas também foi uma porta aberta para entrar a idolatria. Quando o povo de Deus, não é? Quando o povo de Deus se viu curado, a gente vai ver que ela agora começa a adorar quem? A serpente. A serpente. Assim, pastor José Wellington. Pode não ser para os tempos de hoje ou agora. Até porque eu acredito que o Senhor já vem sido adorado há muito tempo. A adoração ao homem se dá quando começa a chamar o homem de pai, meu pai. Pastores agora na frente dos trabalhos a chamar de pai. Os congregados não tem outra, parece que estão com a mente fechada. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 23, versículo do 9 ao 12, e você vai ver lá, que a ninguém na terra devemos chamar de pai, porque o Pai, o nosso Pai, está no céu. Isso não passa de simplesmente ser bajulismo, ser bajulado, e isso é horrível. E outra coisa, eu não vou pedir desculpa pelo que eu estou falando não, porque é a palavra de Deus sendo lida, sendo falada. Não tem por aquilo que eu estou falando, mas de maneira nenhuma, porque a Bíblia me dá suporte o suficiente. Aí você pode dizer, irmão, e a perseguição? Não tem problema, irmão, não tem problema. Os apóstolos foram perseguidos, Jesus Cristo foi perseguido, e acredite, perseguido e morto. E eu, simplesmente um reles crente, está com medo de perseguição? Mas de maneira nenhuma. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Porque a palavra do meu Deus é fiel. Devemos voltar ao primeiro amor. Outrora era contra, querido. Outrora éramos contra. E agora somos a favor. O que é que diz o Salmo 115? Para aqueles que adoram suas imagens. Irmão, passa a ser mal até o lugar onde a imagem está. É Bíblia, não pode ser diferente. Aí você vai dizer, mas irmão, isso é Velho Testamento. Claro que é Velho Testamento. E você só quer comer agora o Novo Testamento? Se você não viver a palavra de Deus quando começa do livro de Gênesis até Apocalipse, você não está fazendo nada. Nada. Sabe por quê? Pode falar, meu. Pode até falar assim, mas está radicalizando, né? Mas isso aí é uma porta aberta. Como aquela serpente foi criada ali no deserto para cura, glória, né? Mas olhe só o que causou, o danos que causou depois, né? Que foi necessário o rei Ezequias se levantar e acabar, e tirar aquela serpente dali. Porque estavam tirando a glória de Deus e dando para aquela serpente.
Vamos fechar as portas. Vamos fechar. Vamos fechar as portas. Vamos fechar. Amém? Vamos fechar. Porque não pode, irmão, se todo mundo ficar dizendo, eu vi um pastor se levantar e disse, não, é porque a gente somos religiosos. Olha, foi vocês quem ensinou esta religião. Foi vocês. Como é que agora vocês voltam atrás daquilo que vocês ensinaram? Esqueceram que a palavra de Deus é sim, sim, não, não, e passando disso é procedência maligna. E agora, pastor? A sua procedência agora é maligna. Eu acho que o melhor seria o senhor mandar quebrar aquele negócio lá, limpar ali aquele lugar, né? Quebrar, fazer como Gideão fez, quebra. Deus disse, olha Gideão, quebra tudo. Gideão quebrou, ele foi obediente à voz de Deus e teve vitória lá na frente. Mas para se ter vitória é necessário obedecer à voz de Deus. Glória a Jesus. Quando Jesus Cristo, lá no livro de Mateus, ele se levanta, livro de João capítulo 3, versículo 14, ele vai dizer que importava que o Filho do Homem fosse levantado. Glória a Jesus. Sabe por quê? Lá no livro de Moisés, quando Moisés levantou a serpente, foi para livrar o povo que estava morrendo. Quando Jesus foi levantado, foi para libertar o povo que já estava com o seu caminho diretamente ao inferno. Por isto, a importância de Jesus Cristo ser levantado foi para a salvação dos homens. Glória a Deus. Querido, não vamos misturar as coisas. Não pense que Jesus, ou Deus, o nosso Deus lá no Velho Testamento, Jesus aqui no Novo Testamento, mudaram. Mudaram não, irmão. Não mudaram não. Ou você se converte de verdade, ou você vai para o inferno. Não importa que você seja pastor presidente, pastor liderado por pastor presidente, ou de qualquer outro ministério. Entendeu? Tem que voltar o primeiro amor em nome de Jesus. Pois aqui eu agradeço a Deus por esta oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.